Petralhada! Vai tudo vocês pra ponta da praia! Vocês não terão mais vez em nossa pátria, porque eu vou cortar todas as mordomias de vocês! Será uma limpeza nunca visto na história do Brasil! Quando o Bolsonaro ganhou no primeiro turno da eleição, ele prometeu livrar o Brasil dos vermelhos, dos comunistas, dos petistas, dos petralhas. Ele prometeu que faria uma faxina como nunca vista antes no Brasil. Ou seja, a promessa do Bolsonaro foi de usar a máquina do governo como arma contra a oposição política. Perseguir a oposição política. E um dos capangas dele agora, um dos leões de chácara dele para fazer isso agora, é o novo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que está fazendo isso, está justamente fazendo isso, usando a máquina do governo, usando o Ministério da Educação, o MEC, contra opositores políticos do governo. Como ele está fazendo isso? Agora, essa semana, foi anunciado que vão cortar o orçamento das universidades federais do Brasil. Esse plano de contingenciamento aí de verba já tinha sido anunciado pelo governo antes, isso implicaria também no MEC, mas por que ele escolheu 3 universidades que mais vão sofrer com esses cortes? Que são a Universidade de Brasília, a UFF, a Universidade Federal Fluminense, e a UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Por que essas 3 se tornaram os alvos do Weintraub? Porque, segundo ele, essas 3 universidades concentram a balbúrdia nas universidades federais. Ele diz o seguinte, aqui, olha, que tem sem terra dentro do campus, que essas universidades realizam festas, né? E aqui ele diz aqui, olha, a universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. Sem terra dentro do campus, gente pelada dentro do campus. Então ele cortou 30% do orçamento dessas universidades com base no argumento de que elas realizam balbúrdia. O fato, e a gente sabe disso, que essas 3 universidades elas realizaram eventos durante a campanha eleitoral, depois também da posse do Bolsonaro, contra o governo, questionando o governo, criticando o governo, usando da autonomia que as universidades têm, autonomia intelectual, educacional, para poder realizar eventos questionando o governo. Qual o problema disso? Isso é balbúrdia agora? Você fazer conferências, simpósios, congressos, questionando medidas governamentais? Isso não é balbúrdia. Isso é um livre exercício da autonomia que as universidades federais possuem. E que os professores também possuem. E que os alunos também possuem. Mas não, o Bolsonaro e o Weintraub não gostaram disso, não gostaram que a universidade critique o governo, então ele está usando agora do governo para atacar a autonomia intelectual, a livre expressão das universidades. Eles que são contra o marxismo cultural estão usando agora o olavismo cultural, o bolsonarismo cultural, para atacar seus desafetos políticos e ideológicos, utilizando o governo como uma arma contra a oposição, que é o que o Bolsonaro prometeu. Lembremos no começo aqui, ele prometeu isso. Ele prometeu fazer uma faxina ideológica, ele prometeu fazer uma faxina política, ele prometeu fuzilar a petralhada. Era piada? Mais ou menos, né? Mais ou menos. E ele justificou dizendo que não era só isso também, que ele estava avaliando o desempenho das universidades. O problema é que essas 3 universidades aqui, elas são centros de excelência no Brasil educacional. Elas estão listadas entre as melhores universidades do mundo. Tiveram melhoria nas posições em termos de desempenho no ano passado. São grandes produtoras de conhecimento, são grandes produtoras de trabalhos acadêmicos, são grandes centros de referência intelectual, ou seja, o ataque não é porque elas não produzem conhecimento, mas porque elas produzem conhecimento que não se adequa no modelo ideológico desse governo agora. Nesse modelo fascistoide, nesse modelo de extrema-direita. Retrógrado, anti-intelectual, anti-cultura, anti-professores universitários, anti-educação. Você tem um ministro da Educação que ele é anti-educação. Tem um governo que é obscurantista e anti-intelectual. Então é isso que eles estão atacando. Eles estão atacando pessoas que geram conhecimento. Centros de excelência universitários no Brasil. E naturalmente que você poderia esperar é que houve uma reação, né? Então o pessoal resolveu protocolar uma ação contra o Weintraub por improbidade administrativa. Eu quero ler para vocês aqui o que eles alegam. Está no site do pessoal aqui. Eles dizem o seguinte aqui, olha. O ato do ministro consegue, ao mesmo tempo, patrocinar o descontrole dos gastos, ferir a autonomia das universidades, afetar o sistema e percentuais obrigatórios de financiamento da educação, demonstrar profundo descaso com a coisa pública, com normas de finanças públicas e com a responsabilidade fiscal. Eu espero que o Weintraub caia.
Eu espero que ele caia também, porque o Vélez era um incompetente, a gente sabe disso. O Vélez era um patético, ridículo, foi exposto publicamente na comissão de educação. Então, assim, era alguém completamente ineficaz, completamente despreparado, e o Weintraub não é muito diferente. O Weintraub não é diferente, e você pode ver aqui que uma das primeiras medidas logo no MEC aqui, que já causa repercussão negativa, é de usar o MEC como arma ideológica. E isso é improbidade administrativa. Então o pessoal protocolou isso na Procuradoria-Geral da República, vamos ver como avança, e eu espero que o Weintraub também caia. Porque já passou da hora desse Bolsonaro aí, em suas atribuições como presidente, que ele opta por passar no Twitter xingando as pessoas, ofendendo desafetos dele também. Em vez de usar a atribuição dele como presidente para escolher pessoas capacitadas, qualificadas, ter o mínimo de responsabilidade para poder gerenciar os ministérios, não, ele escolhe pessoas explicitamente e exclusivamente por causa de questões ideológicas. Então ele escolheu ali um leão de chácara para atacar as universidades, para atacar professores universitários, para atacar seus desafetos ideológicos. Inclusive, vou deixar para vocês aqui na referência aqui um vídeo no qual o Bolsonaro foi confrontado na UFF. Ele foi lá dar uma palestra no curso de Direito da Universidade Federal Fluminense e os alunos estavam indignados porque esse discurso pró-armamentista, pró-tortura, pró-ditadura do Bolsonaro não passou ileso. Os alunos e professores foram lá e confrontaram o Bolsonaro com esse discurso perigoso dele, intolerante, como eu disse, fascistoide. É um discurso perigoso dele. É um discurso de perseguição política. É um discurso de repressão ideológica. É um discurso de intolerância ao diferente. E eu quero elogiar aqui o desempenho do PSOL, porque eu tenho visto ele se destacar enquanto oposição. Em vários momentos aqui, representantes do PSOL, deputados, foram publicamente aqui e confrontaram esse governo, então eles estão de parabéns. É um dos poucos partidos que eu tenho visto encampar de maneira frontal uma oposição eficaz contra esse governo. E eu espero que o Weintraub caia. Eu espero que esse outro ministro também caia, como caiu o Vélez, e eles sejam obrigados, pela primeira vez ali nesse governo, sejam obrigados a pôr alguém minimamente competente para o MEC. Porque o esforço para destruir a educação deles tem sido tremendo. Por questões puramente ideológicas, por causa dessa ala olavista, discípulos do Olavo de Carvalho, que é alguém que odeia a educação também, que odeia os professores. Uma das promessas também do MEC agora, como a gente já disse em outro vídeo, é de destruir a filosofia e a sociologia nas faculdades, nas universidades públicas. Ou seja, é um esforço deliberado, consistente, progressivo para destruir a educação no Brasil. E se não houver oposição, se não houver uma revolta popular, se não houver uma revolta dos professores, dos alunos universitários, eles vão conseguir fazer isso. As instituições, os ministérios não podem ser veículos de perseguição política. Eles não podem perseguir universidades apenas porque elas criticam o governo. E esse governo tem uma capacidade inacreditável de fazer papel de ridículo, de tomar medidas descabidas, despropositadas, inexplicáveis. O que é a balbúrdia? Defina a balbúrdia. Isso é um critério para cortar a verba de universidade? Realmente patético. O desempenho do MEC tem sido miserável, tem sido assim deprimente desde que entrou o Vélez e com o Weintraub também. E o governo como um todo, né, é um governo patético, é um governo ineficaz, é um governo deprimente, sinceramente, e pode piorar muito. Pode piorar muito. Então o pessoal está de parabéns por encampar essa oposição. Espero que eles consigam realmente provar a improbidade administrativa do Weintraub, porque é o que me parece também. Me parece que é usar o governo para fins ideológicos explícitos, claros aqui. Se vocês acompanharam essas notícias aqui, vou deixar todas na descrição aqui as notícias sobre essa decisão do MEC, do Weintraub, de perseguir universidades, que é o que ele está fazendo. Ele está perseguindo universidades por questões ideológicas. O que vocês pensam sobre isso? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no apoio, torne-se membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos aqui. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!